Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Apesar de ser um assunto ainda muito polêmico, ao longo da história, alguns gringos já foram cogitados para vestir a camisa da seleção brasileira. Com base nisso, no vídeo de hoje, você vai relembrar alguns destes casos que até hoje estão marcados na história do nosso futebol. Confere só! Talvez o caso mais famoso de gringo que foi cogitado na seleção brasileira é o de Dejan Petković. Considerado um dos maiores jogadores estrangeiros da história do futebol brasileiro, o atleta nasceu na Iugoslávia, mas desde 1997 criou raízes no nosso futebol, passando por clubes como Vitória, Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, Atlético Mineiro, entre outros. Essa história de Pet com a amarelinha foi levantada em 2000, quando o técnico Zagallo, então comandante do Flamengo, começou a pedir na imprensa que o meia recebesse uma oportunidade por aqui, uma vez que a seleção iugoslava não queria contar com o jogador. Isso, de certa forma, era verdade, até porque, naquele momento, Petković havia sido muito mal aproveitado pelo seu país. Tirando participações pelas categorias de base, ele somava apenas 8 jogos pela Iugoslávia, sendo o último justamente contra o Brasil em 1998. Desta forma, já com 28 anos e com o sonho de jogar uma Copa do Mundo, Pet começou a investir na possibilidade de ser um atleta do selecionado do Brasil, mesmo que ainda não tivesse a nacionalidade brasileira. Segundo o próprio jogador, houve até uma consulta para ver se era possível acontecer esta convocação, mas de bate-pronto a FIFA negou a possibilidade, alegando que ele já havia participado de partidas oficiais pela Iugoslávia. E na época de 2000 ele falou que poderia jogar na seleção, aí vocês me vestiram do amarelinha, número 10, capitão e tudo isso. Aí, claro, foi consultada a FIFA e não podia porque tinha jogado pela seleção da Iugoslávia. Assim, Pet continuou renegado por seu país e impossibilitado de sonhar com a amarelinha. Com o fim da Iugoslávia e o surgimento da Sérvia e Montenegro, mais uma vez chegou a ser levantada a possibilidade do gringo receber uma chance na seleção brasileira, visto que, teoricamente, o país que havia defendido não existia mais. Porém, nada passou de boato. Hoje, já oficialmente considerado um cidadão brasileiro, Pet está com 47 anos e deixou os gramados em 2011. Depois de algumas experiências como treinador e dirigente, ele atualmente trabalha como comentarista esportivo. Outro gringo que chegou a ser bastante pedido na nossa seleção foi o argentino Darío Conca. Apesar de ser um fato quase imaginável ver um hermano usando a nossa camisa, este fato, que parecia ser uma brincadeira de torcedores, ganhou cada vez mais força no final de 2010. Vivendo uma ótima fase com a camisa do Fluminense e eleito o craque do Brasileirão em 2010, o nome de Conca começou a ser colocado pela imprensa como solução para resolver o problema da falta de meias de ligação na seleção brasileira. Naquela altura, sem nunca ter sido convocado pelo seu país e já morando no Brasil há 4 anos, Conca chegou até a ser elogiado pelo técnico Mano Menezes, que apesar da cautela, não chegou a descartar uma possível convocação do argentino. Entretanto, após Conca praticamente negar a possibilidade, afirmando ter como sonho defender o seu país, os rumores do gringo na nossa seleção pararam por aí. Enfim, desta forma, o meia, na época com 27 anos, seguiu sua carreira normalmente, mas para sua tristeza, nunca seria lembrado para um jogo oficial na Argentina. Darío Conca largou o futebol em abril de 2019, aos 35 anos. Apesar do histórico de lesões acumulados no fim de carreira, ele afirmou que a sua retirada dos gramados foi motivada por 2 questões: o sentimento de realização pessoal no futebol e a vontade de viver novos projetos. Em 2015, outro argentino passou a ser cogitado na seleção brasileira. Falo do atacante Lucas Pratto. Em ótima fase com a camisa do Atlético Mineiro e elogiado pelo técnico Dunga, a possível convocação para representar a nossa seleção surgiu curiosamente na própria Argentina, após uma entrevista dada pelo jogador à rádio Uno FM. Na oportunidade, questionado sobre a possibilidade, Pratto afirmou que, mesmo com o sonho de defender a seleção argentina,
se o técnico Dunga o chamasse, ele poderia ver essa questão. O fato caiu como uma bomba entre torcedores e profissionais da imprensa, que logo repercutiram a afirmação. O curioso é que mesmo com a possibilidade de convocação quase nula, uma vez que o argentino não tinha pais ou avós nascidos no Brasil e nem havia jogado por pelo menos 5 anos seguidos por aqui, esta notícia ganhou cada vez mais força, quando o próprio jogador, ainda em 2015, deu entrada na papelada para buscar a cidadania brasileira. Entretanto, semanas depois de vários debates, o assunto chegou ao fim quando Lucas, em outra entrevista dada em seu país, voltou atrás na história. Ao site Gol Argentina, ele disse, abre aspas, meu sonho é jogar na seleção argentina e não mudaria por nada, fecha aspas. De certa forma, a repercussão desta notícia deu a Prato uma maior visibilidade na seleção do seu país, já que em um pouco mais de 6 meses depois, recebeu sua primeira convocação por lá. Lucas Prato deixou o Brasil em 2018 para acertar seu retorno à Argentina e jogar pelo River Plate, onde está até hoje. O atacante tem 31 anos. Tá a fim de uma caneca personalizada de um time alternativo? Então corre lá no @canecas de times no Instagram e faça sua encomenda. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!